Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Corrêa de Oliveira de 1977 até 1995, o ano de seu falecimento. E estou aqui dando as minhas memórias do contato com ele, do convívio com ele, dessa enorme graça que foi para mim conhecê-lo mais profundamente, aprofundar e tentar transmitir aquilo que eu recebi, não ficar encruado em mim, etc. Aqueles que gostarem, deem o like, compartilhem, subscrevam-se no canal e vamos tocar para frente. Estamos tratando agora do caminho dele para o falecimento. Como todo bom católico, cristianos alter Christus, a vida é um sofrimento, é um momento de prova, naqueles que são mais chamados a mais prova. Até tem um caso muito pitoresco com Santa Teresa, muito espanhola. Um dia estava indo por uma fundação e estava passando por uma pinguela, estava chovendo, porque tinha um rio embaixo com lama, etc, etc. Enfim, não era um rio profundo, mas... E ela estava passando assim e tudo difícil, e sente um empurrão por detrás e cai na água, na lama. Então cai e olha para trás e Nosso Senhor diz para ela: assim eu trato a meus amigos. E ela responde espanholamente: por isso los tenéis tan pocos, ou seja, por isso tendes tão poucos amigos. Nosso Senhor trata assim a seus amigos. Por quê? Porque quer que se purifiquem, que a alma será purificada. E no caminho do Plínio isto é muito claro, e no último tempo dele ele sofreu o que não está dito. Então eu vou tratar de dar isto. Tenho uma boa notícia no meio de tudo, que encontrei as minhas anotações da época, e com isso eu tenho mais detalhes. Espero não pecar pelo excesso de detalhes. Vamos entrar na matéria. Tinha falado anteriormente do estado de provação que eu percebi a partir de 93, com aquele estrondo do Rio Grande do Sul. É que eu percebia que o sofrimento dele era maior do que o estrondo, porque tinha visto ele passar por muitos estrondos. E parecia cair a casa. Um estrondo que eu vi em 75, o pessoal da Record comentou que um governo cairia. E ele tocava novamente com muita tranquilidade. Já contei o ambiente que havia na sala dele. Voltarei adiante em outras ocasiões a tratar do mesmo assunto, mas eu percebi que num certo momento ele ficou mais animado. E eu perguntei para ele por que era que estava mais animado. E ele me disse: a partir do momento em que eu vi que não ia para a prisão por causa da idade, os advogados disseram, ele disse: o resto eu me arranjo. A parte polêmica é respondível inteiramente. E eu posso cumprir a minha missão. Ainda que tenha que ficar em casa, eu posso cumprir a minha missão. Então, você vê o centro do problema de cumprir a missão, que é destruir a revolução. O ódio que ele tinha à revolução, isso pode ser ódio mesmo. Queria acabar com a revolução, porque a revolução quer destruir a igreja, que levar, destruindo a igreja, a civilização cristã, levar as almas para o inferno. É a heresia nos seus dias, ele estava em batalha contra isto. E em abril também eu contei que eu tinha perguntado para o Dr. Plínio se eu podia participar desse sofrimento dele. Eu tinha dito que o Dr. Plínio tinha dito que não aguentaria. Mas a resposta dele, que encontrei nessas anotações, vai além. Ele diz: meu filho, cuidado, porque
provação de deixar demente. É uma provação de deixar demente. Como que era essa provação de forte? E depois o cuidado também conosco, porque eles, não, vai para frente, esse Toprino não era olímpico, pode carregar, não. Tomava muito em consideração as fraquezas e as coisas que pensava cada coisa. Então agora eu avanço e vou para perto, mais perto da ida para Amparo, que eu já falei um pouquinho, que ia tratar agora, mas na quarta-feira, dia 16 de agosto, seu Toprino teve um problema digestivo terrível. Terrível. E ele me chamou, ele não ia sair, e me disse: meu filho, eu tive o pior problema digestivo que já tive na minha vida. Mas eu proíbo você de dizer. Vou chamar ao médico quando eu quiser. Lembra que eu tinha falado por que ele não queria falar da morte dele. Não queria falar de que ele evidentemente estava se sentindo muito mal, sentido mal todo ano, ele estava perdendo peso, ele se dava conta, estava perdendo força, também se dava conta, e chega a esse ponto e ele me proíbe de dizer qualquer coisa. Evidentemente eu obedeci. E ele chamou o médico na sexta-feira, se não me engano, sim. Eu achava que era um desequilíbrio metabólico por causa do estresse, cansaço, as batalhas daquele ano que eu já tinha descrito. Mas ele ficou tão cansado que quando eu ia rezar em conjunto, algumas pessoas, a Laída Lauretana, ele trocava as invocações, dormia no meio, ficava repetindo uma. A consciência dele aqui estava diminuindo, o grau de consciência dele. E isto é importante. Mas ele ainda deu coisas brilhantes, dizendo que, mas nessa doença foi a primeira vez que a consciência dele diminuiu. E que deu um zum, como se diz no Brasil, um zum dentro do grupo. E ele vai agir conforme esse zum, tomando cuidado desse zum exatamente, para que não viessem a perguntar aquele problema que eu te levantei, o que vai acontecer com o grupo quando ele falecer, quem vai continuar, etc, etc. Ele, como ali no testamento, deixava nas mãos de Nossa Senhora. Na quinta-feira, dia 17, ele deu uma palavrinha para os franceses. Foi a última palavrinha. O que chama palavrinha? Palavrinha é uma pequena reunião com um grupo pequeno de pessoas. Os franceses seriam umas 8, 10 pessoas que estavam na França, alguns eram de outros países, mas que moravam na França, e estavam todos juntos no Brasil, e estavam voltando para a França. E era comum se despedir do Toprino. E ele quis abrir uma sessão para eles do outro mundo, porque ele se sentia muito mal. Inclusive não estava vestido, não estava preparado, ele se vestiu tudo para ir para lá. E falou sobre a luta contra a revolução, porque era o centro da vida dele. E ele dizia que era necessária uma força de alma muito grande para derrotar a revolução, e que ele precisava ter uma força para entrar na arena de luta, não? Para contra a revolução, e que ele sentia faltar as forças para ele, enfim. E falou também sobre Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Aí, quando estava acabando, o senhor Constantino Ureta, connacional meu, e ainda mora na França,
disse para ele, comentou assim na despedida: nós vimos o senhor no horto, falando no Horto das Oliveiras, como de tão impressionante que estava. E o seu doutor Plínio diz: meu filho, prepare-se, porque a vida tem vários hortos. A vida tem várias situações da alma que são como o Horto das Oliveiras do Nosso Senhor Jesus Cristo, que já falei no vídeo anterior. Então, começou, como eu falei, daquele Zoom que começou a correr, ele chamou então um membro do grupo que era médico e a quem ele tinha proibido de falar, e disse: olha, isso foi na sexta-feira, eu quero dar reunião, você me dá um remédio que pare o meu problema, completamente. E ele disse: bom, tem, mas isso pode ter consequências. Ele disse: não, eu preciso. E lá foi dar o Santo do Dia. É um Santo do Dia sobre a Revolução e contra a Revolução, que ele estava começando a comentar. E depois ainda foi no Santo Dia de sábado que eu comentei aquele final bonito que tem. Bom, a viagem de Amparo foi na segunda-feira seguinte. Antes disso, ele acordou muito cedo, contrário aos hábitos dele. Ele estava pronto, às 9 horas estava pronto para pegar o carro. O carro estava na garagem, tinha um problema mecânico e só ficou pronto meio-dia. Ele ficou no escritório dele, ficou estendido no sofá dele. Ele fazia cesta naquele sofá, mas com paletó e tudo, né? Porque, enfim, entrou o doutor Luizinho mais tarde. E tem uma conversa super amena, super interessante, muito apostólica, dadivosa, dando-se de si mesmo, querendo ajudar. Agora, você percebia que algumas palavras ele trocava. A ideia estava certa, mas a palavra ele não conseguia dar bem. Bom, aí veio a viagem, que eu já contei depois, mas que quero contar alguns detalhes que não tinha lembrado da viagem. A viagem foi difícil, essa viagem a Palo. Agora, ele na viagem, ele comentou um filme que tinham passado no dia anterior. No dia anterior, como ele estava muito cansado, etc., ele teve uma reunião com o pessoal que hoje são dirigentes do grupo, que é uma reunião todos os domingos, e como ele não tinha força, chamaram na hora do jantar, e ele, o Sr. Amadeu, que era o valet dele, o valet de chamo, colocou uma televisão grande, naquela época eram enormes televisões, não como hoje, e enorme o aparelho, a tela muito menor do que hoje, e colocou um filme do Patton. E era um mata-mata, um bang-bang, isso também, essas coisas não era com ele, não. Mas é muito curioso, no carro, ele comentou só um fato da hora que ele viu 1 hora do filme, mais ou menos, ou talvez menos, meia hora, 40 minutos, mas viu bastante. O bastante para fazer a ideia e ficar com a impressão de que que não tinha gostado. Agora, ele disse que o filme Patton não valia nada, mas que tinha uma cena bonita, que era aquela do cardeal. Ele só disse isso. Essa cena do cardeal é muito bonita. O Patton entra na cidade, numa cidade conquistada no sul da Itália. Eu não me lembro o nome da cidade, não lembro qual era. Também o assunto estava mais presente na atenção no doutrina do que no filme, e nunca revi. Mas é muito interessante, isso eu me lembro perfeitamente. Entra o jipe assim, e para na frente da igreja, do Palácio Episcopal, e o tom agilmente do Patton, agilmente do jipe, e vai subir a escada, e em cima da escada, com um tapete vermelho, assim, está o cardeal sentado no trono. E quando ele começa a subir, o cardeal desce alguns degraus, e ele sobe
e escura a mão do cardeal. É bonito, é cerimonioso, tem todo o lado de hierarquia da igreja, da sociedade temporal e da sociedade eclesiástica, a superioridade do estado de cardeal. Para o Toprino não podia ver uma coisa que fosse mais na linha do que ele gostava. Isto foi o que ele guardou no meio do cansaço, da dificuldade dele. Vamos ver aqui a viagem, o que foi. Num certo momento, estávamos no começo, ele pôs a mão no lugar onde punha o terço, etc, etc. Então, foi perguntar para ele, o senhor quer o terço? E ele disse, não, o lenço. Aí foi passando o lenço para ele e ele ficou assim como sem perceber o que era. Aí eu passei o meu terço para ele. E ele aí agradeceu e começou a rezar. E rezou mais ou menos o comum das orações dele, que era 1 hora, como eu já contei. Quando recebeu o terço, disse, é isso aqui. E depois, a certa altura, depois das orações, como estávamos por aí por Jundiaí, mais ou menos, ele começou a perguntar ao seu Gujamin, o Wilson Gujamin, que era o motorista dele, um esplêndido motorista e esplêndida pessoa. Aliás, muito do que devemos de textos devemos a ele. Um dia eu vou contar ainda a história desses textos que temos de conferência do Toprino, fitas. Ele foi muito esforçado nessa matéria. E ele é motorista do Toprino e que sabe muita coisa também. Eu gostaria que ele entrasse nesse canal para contar coisas, mas acho difícil convencê-lo. Mas, enfim, o Sr. Gujomin disse que faltava meia hora. Uma meia hora, me faltava bem mais, porque percebeu que o Toprino estava apressado. E do Toprino, porque eu juntei para a Fazenda de Amparo, na cidade de Amparo, 100 e tantos quilômetros de São Paulo, praticamente 200. Não lembro, mas 100 e tantos, eram 2 horas, isso perfeitamente. Amparo era 1 hora, daí para lá tem 1 hora, então deveria ter sei que faltava 45 minutos. E o Toprino ficou assim, depois perguntava, quanto falta? E quanto demora? Por que está demorando tanto? Ia conversando algumas coisinhas do que via no caminho, um pouquinho, mas a gente via que estava com pressa. Isso sobre mim, que era um muito bom motorista, naquela estrada que é cheia de curvas, estava indo o que podia. Era um carro que dava para correr um pouquinho, mas não dava para correr mais de 110, não? E quando chegamos a Amparo, ele chegou e estacionou diante da capela, abriram as portas para rezar. E todas as pessoas que o viram ficaram extremamente impressionados com a fisionomia dele, como ele estava cansado, como ele estava desfeito. Aí ele rezou, comungou no carro, foi para casa, para o quarto dele, e ele pediu para pôr o pijama, era às 3 da tarde. E aí dormiu à noite, daí tomou um café com leite, coisa que também não era comum nele, e pão com manteiga, pediu café com leite e pão com manteiga. Comeu isso e dormiu até às 6 da manhã, se não me engano. Às 6 da manhã mandou chamar o Sr. Amadeu, enfim, acho que às 8 estava totalmente pronto. E, muito curiosamente, nos primeiros dias ele se recuperou, nessa noite que ele dormiu, se recuperou 50% do dia anterior. Então, eu achando que era uma doença assim, bom, isso vai ser fácil. Está cansado, o metabolismo está atrapalhado, ele vai se recuperar. Agora, o caminho Nossa Senhora eram outros, e melhorou-se pouco, depois de 2 dias se estabilizou e depois começou a cair novamente. A comunicação dele começou a cair, a facilidade de se comunicar começou a cair. E uma coisa que eu queria comentar é que em 2 ocasiões ele me mandou chamar à noite.
enquanto estava dormindo, para atendê-lo, para responder alguma coisa. E eu ia e via ele numa desolação. O que me dá a impressão de que ele estava numa tal desolação que não queria ficar sozinho. E ele perguntava uma coisinha, outra, e depois me dizia: meu filho não queria atrapalhar você, mas precisava, sei que você estava descansando, não queria molá-lo, uma coisa assim, e eu me despedia, mas eu ficava: o que está acontecendo, Toprino? Você lhe vê na fisionomia tanta solidão, 2 vezes, durante essa estadia que durou 10 dias. Isso, provavelmente essas 2 vezes foram na primeira semana, sim, porque a segunda semana foi muito pior. Durante essa estadia, se leu para ele um livro que ele tinha pedido há muitos anos atrás. Ele sempre ficou muito interessado de ler a respeito do céu empírio. O que é o céu empírio? O céu empírio é o paraíso não terrestre, é o paraíso do céu. É onde vão os corpos depois, quando tiver o fim do mundo e tiver a ressurreição. E agora está Nossa Senhora, está São José, parece, e os anjos não ocupam espaço, mas enfim, a descrição é muito bonita, e São Toprino tem muito interesse nisso, porque para ele é um problema o fato de que, porque Santo Tomás, por exemplo, concebe o céu depois da morte como uma coisa parada, porque o movimento, e esse sacerdote que é muito tomista, o padre Pession, é um francês, é um italiano do norte da Itália com nome francês. Ele estudou na Gregoriana e ele fala muito disto. É muito difícil de encontrar o livro. E é um livro dedicado a isso. São 3 livros. E, enfim, ele trata de uma maneira muito bonita, dando fatos, de uma maneira muito sobrenatural e humana, porque, claro, a alma goza da visão beatífica, da visão de Deus, mas o corpo, o companheiro corpo, o irmão corpo, passou pelos sofrimentos da terra, e se a pessoa for fiel, tem que ter também os prazeres puros do céu. Então, foi lido para ele parte desse livro. Uma coisa que ele queria ler tanto durante a vida, ele só conseguiu ser lido para ele no final, quase quando estava ele já para ir não para o céu empírio, porque, enfim, nós vivemos no mundo, no tempo, uma coisa complicada talvez, eles no tempo estão esperando, fora do tempo, o fim do mundo. Não sei como se arranja esse assunto realmente, mas que temos Evos, é uma coisa muito complicada o negócio do tempo, para mim pelo menos. Bom, desde o começo da estadia lá, mas foi se agravando, ele começou a ter uma arritmia do coração. E aqui eu vou contar novamente por quê. Porque também se vê novamente aquele que não queria que fosse ser consultado o assunto para chegar à conclusão de que estava na morte, antes dele ter quase que chegado ao limiar dela. Então começou uma certa arritmia, e esse médico que estava acompanhando do grupo, o eremita, consultou o Dr. Pino se não podia chamar um médico da região para fazer um eletrocardiograma. O Dr. Pino diz claramente: não, aqui em Amparo todo o pessoal me conhece. Isso vai saber imediatamente em São Paulo e vão vir os médicos, etc. Todo esse problema eu não quero. Isso foi claro. Num desses dias, sim, creio que foi nesse dia aqui, ou talvez tenha sido um dia anterior, num desses dias foi vê-lo um advogado que tinha tratado daquele caso. Lembra que eu falei de um rapaz
que foi sequestrado, etc, etc, por assuntos de seita, e que, enfim, esse era advogado que era um membro do grupo daquele país que tinha conseguido tirar, tinha falado com médicos, tinha feito aquele negócio de um médico especialista jurídico que vai, canaliza, o rapaz tinha saído da prisão que tinham posto, enfim, da coisa psiquiátrica onde tinham posto, onde estava preso. E essa pessoa foi para São Paulo querendo ver Dr. Plínio e nós combinamos que não ia tratar de nada do assunto, porque víamos que aquilo tinha pesado muito no Dr. Plínio. E o curioso foi que o Dr. Plínio recebeu, ele levou um álbum, ele foi muito gentil com o Dr. Plínio, com o papai. O Dr. Plínio viu, conversou, recebeu ele muito bem. Quando acabou, foi uns 10 minutos de conversinha. Quando acabou, o Dr. Plínio estava arrasado. Não sei se foi ou se lembrar de tudo isso, não sei o que foi. O Dr. Plínio estava arrasado, estava desfeito. E aí, então, no dia seguinte, o Dr. Plínio teve novamente um problema digestivo muito forte, e já não levantou. Era quarta-feira. Eu entrei num momento na hora do almoço dele, parecia praticamente uma pessoa agonizante. A voz baixinha, apenas conseguia falar, apenas conseguia juntar palavras. Naquele dia que tinha visto essa pessoa, esse advogado, ele ficou, quando voltou para o quarto, estava tão cansado que ele disse: estou tão cansado que nem vou escurar os santos. Escurar os santos não faltava nunca. Eu osculava as relíquias que ele tinha, uma imagenzinha aqui, um santinho a capa, antes de dormir ele tinha como que cerimonial dele, assim, muito simples, ele ia osculando uma coisa, persignava com a outra, diziam que santo que era muito simples, muito caseiro, mas ele, naquele dia, ele não conseguiu. No dia seguinte, eu estava mais ou menos bem. Esse dia que eu vou contar agora é o dia que ele tem aquele vídeo que eu passei no dia anterior. Ele, a certa hora, perguntou pelo médico. E o fulano, onde está? E eu disse: foi para São Paulo, Dr. Plínio. O Dr. Plínio sabia quanto ele estava mal e sabia que o médico sabia, mais ou menos, tinha alguma certeza quanto estava mal. O médico tinha ido ver um médico de São Paulo, um médico realmente de verdade, que ele não tinha prática, era membro do grupo, tinha o diploma. O Dr. Plínio me perguntou o que ele foi fazer em São Paulo. Eu tive que dizer que ele foi consultar um médico porque ele não estava seguro e tudo mais, e que me tinha parecido que era normal. O Dr. Plínio não comentou nada, disse: tá bom. E aí, várias vezes, durante a tarde, ele perguntou: e o fulano? E o fulano? E esse é o dia em que ele está olhando para lá. Está muito preocupado, está vindo a coisa se vir para ele, a morte. E, como comentei, o Horto das Oliveiras era o momento que mais tocava o Dr. Plínio. Ele chegou tarde, porque o médico levantou, ele não me contou, mas levantou a possibilidade de câncer. Então ele acabou com o médico, tinha trânsito, ele foi para a igreja de Fátima para rezar, porque foi um choque para ele também. E chegou pelas 9 horas, e o Dr. Plínio chamou. O que você foi fazer? O que disseram? Aí ele disse: fui consultar o doutor tal, por que você consultou, meu filho? Por que você não me perguntou antes?
você não pediu autorização. Foi várias vezes apertando. E aí ele deu um princípio muito interessante, que é algo da privacidade e do senhorio que cada pessoa tem sobre si mesma. Ele não tinha dado autorização, por que queria tratar da saúde dele, Dr. Plínio, sem autorização? Ele era dono da saúde dele. Como era isso? E o Dr. Plínio tinha a noção de senhorio muito forte. E nessa noite o Dr. Plínio teve um problema digestivo novamente muito forte. Aí eu me lembro do almoço, o Dr. Plínio com ele na cama, bem inclinado, ele estava deitado na cama. Estava almoçando, mas estava levantado assim, ó, a cama, o escote da cama, não sei o que é chamada, mas tem que cortar. E para poder comer. A fisionomia dele estava muito desfeita, emaciada, se diz em português. Eu não sabia a palavra, por isso tenho que ler. Em espanhol se diz demacrado. Olheiras, magérrimo, aquela dificuldade de falar, de juntar palavras. Eu tentei manter uma certa conversa, mas várias vezes ele disse: não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças. Você entendia isso, pelo menos, no meio da conversação. E diz, Mater Boni Consiglii, tinha uma fotografia, Mater Boni Consiglii, como que está aqui atrás, me parece. Não era maior do que essa. Mater Boni Consiglii dá forças para o senhor. Tem o quadro dela aí. Ele olhou para a imagem assim, porque estava desse lado assim, e disse: ela é forte. O que ele conseguia dizer, mas a gente vê que, olhando, ele sentiu uma certa força para ele, mas estava terrível. Na quinta-feira, ele estava tão mal que ele teve que receber oxigênio. Virou oxigênio em São Paulo. Uma certa hora tomou oxigênio. Na sexta-feira ele não acordava. E lá pelas 3 da tarde, o Sr. Amadeu tinha ido várias vezes acordado. Lá pelas 3 da tarde, o Sr. Amadeu veio, estava eu conversando com esse membro do grupo, que era da época, que era médico, e ele diz: o Sr. Dr. Plínio não acorda mais. Terrível frase. O Sr. Dr. Plínio não acorda mais. Aí eu conversei com o médico, o Dr. Luizinho estava chegando, porque sabia a situação como estava ruim, estava vindo de São Paulo, chegou, se conversou com outras pessoas, e se decidiu chamar a ambulância. Não havia condições de consultá-lo a ele nesse momento. Chamou a ambulância, depois era uma sexta-feira à tarde, já, digamos que fosse às 3, o Sr. Amadeu foi isso, até conversar com o Dr. Luizinho, do 4 e poucos médicos vão embora. Então, tem que chamar imediatamente. Aí um médico entendeu, disse que a ambulância precisava mandar, e se arranjou tudo para o Dr. Plínio poder ir a São Paulo. Saiu pelas 9, 9h30 do Ermo do Amparo. Muito curioso, quando o Dr. Luizinho foi, como ele estava com uma semi-consciência, não dava para carregá-lo, simplesmente, ele não estava inconsciente. Então o Dr. Luizinho sabia que o Dr. Plínio não gostaria de ir para um hospital. E foi, se inclinou do lado dele e pegou com a mão direita no ombro dele, me lembro perfeitamente disso: Dr. Plínio, precisamos ir para São Paulo. E o Dr. Plínio respondeu imediatamente: está bem. Me parece,
certeza não posso ter, porque nisso chegou um momento que não se tinha mais certeza, mas que ele percebia e que achava que era necessário tocar para frente. Inclusive, no momento a maca ficou parada, no momento, e ele estava na maca deitado, batia aqui, vamos. Queria chegar a decidir. Ele não era de ficar parado, girando também. O Dr. Plínio era uma pessoa muito decidida, calma, tranquila, bondoso, com toda a educação, todo carinho, mas muito decidido. Ele queria chegar ao fim. Ele chegou então naquela noite do dia 1º, sexta-feira, dia 1º de setembro. Aí no dia seguinte de manhã, ele foi feito uma ultrassonografia do fígado, porque aquele membro do grupo que era médico tinha palpado o fígado quando chegou em Amparo, e o fígado estava um pouco inchado. E o Dr. Plínio perguntou para ele, como está o fígado? Ele disse, um pouco inchado. E o Dr. Plínio respondeu, mal de família, ou doença de família, não me lembro bem. A avó dele tinha morrido de câncer no fígado. Talvez o Dr. Plínio tivesse feito uma relação, não sei. Mas foi analisado o fígado 80, 90% tomado. Tem um câncer de 18 por 12 centímetros do fígado. É um tamanho enorme. É o tamanho do fígado, mas sobra um pouquinho. Estava liquidado, não havia nada que fazer. A cidade não há possibilidade de se pensar num transplante de fígado, nem nada. Enfim, tinha que se pensar no outro. Nossa Senhora tinha querido isso, tinha permitido isso. Eu, quando soube, evidentemente chorei, foi uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo eu recebi uma graça na linha de que a vocação dele de destruir a revolução não acabava com ele, continuava e continuaria, e nós seríamos herdeiros dessa vocação, essa graça. Eu recebi e me é muito claro hoje em dia. Ele no hospital ficou o tempo inteiro numa situação, nunca recuperou a consciência 100%, nem de longe. Vamos dizer, para pôr o assunto num termo quase que legal e muito claro, nenhum notário aceitaria dele uma escritura. Portanto, a consciência plena não tinha, nunca teve, em nenhum momento. Tinha mais, tinha menos. Inclusive, conversamos na época sobre o assunto e alguém me contou que existia inclusive um livro grosso sobre o estado de semiconsciência. Que a pessoa ouve uma coisa, reage àquela coisa, reage à metade do que ele queria, ou é misterioso. O livro chamava O Misterioso Estado de Semiconsciência. É a lembrança que eu tenho. Se não for esse exatamente o nome, a ideia é exatamente essa. Então, vai se vence. Eu vou contar isso um pouco na estadia do hospital. Eu quero agora contar só para acabar. Ele recebeu na noite seguinte, do cônego José Luiz Vilac, de quem o Sr. Dr. Plínio tinha sido padrinho de sacerdócio. Ele recebeu a extrema-unção. O cônego levou a comunhão para ele, deu a comunhão, o Dr. Plínio estava consciente de que era comunhão, depois pediu para dar um pouquinho d'água para o Dr. Plínio poder engolir bem a hóstia, e depois de ter comungado, pediu que se lhe perguntasse, o cônego pediu que se lhe perguntasse ao Dr. Plínio se desejava receber a extrema-unção naquela hora. Por que perguntar e não dar diretamente? São essas coisas da igreja. Como ele tinha uma certa consciência, perguntou, e é uma maneira também de preparar para a morte, se bem que o Dr. Plínio
não era uma pessoa que não estivesse vendo assunto diferente. Quando perguntaram assim, muito simplesmente, Souto Plínio respondeu enormemente. No meio daquela confusão que ele estava, isso me pegou inteiramente e saiu a palavra certa, enormemente. Aí o cônego deu extrema-unção, ia pegando a mão, colocava os olhos aqui, lá, nos lábios, no coração, na cabeça, nos pés. Tudo com muita calma, e o Doutor Plínio também muito recolhido, muita paz. Ele percebia perfeitamente o que estava acontecendo. Não tem dúvida nenhuma. Mas uma paz de alma de um bem-aventurado, não tem dúvida. Eu paro por aqui, nesse ponto alto, desejando que pensemos um pouquinho no legado que o Dr. Plínio nos deixou e na necessidade de uma pessoa que se entregou tanto, sofreu tanto, porque queria tanto a restauração da civilização cristã. Ele abominava esse mundo atual revolucionário, o lado revolucionário do mundo atual, não as pessoas, mas a revolução que há em nós, inclusive. E espero que ele esteja no céu rezando por nós. E certamente com muito carinho. Que nos ajude. Salve Maria, até a próxima.